Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. A gente está em plantão agora, em frente ao STF, em frente ao Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar sobre vários tiros agora, sobre a invasão, sobre a morte de várias pessoas, mais de 3 pessoas. Eu quero, neste exato momento, compartilhar também que o presidente Trump cumpriu, teve uma decisão definitiva neste exato momento, e também sobre o grave estado de saúde aí do ministro Alexandre de Moraes, além da primeira doença, várias doenças que a gente vai compartilhar neste exato momento, e a situação está bem delicada. Pessoal, copie e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai chamando a galera, estamos com 54, vamos subir, vai dando like e compartilha. Pessoal, antes da gente falar do STF em frente ao Supremo Tribunal Federal, Silas Malafaia tomou uma decisão inesperada na sede da Polícia Federal neste exato momento. O pastor evangélico Silas Malafaia compareceu à sede da Polícia Federal, mas decidiu não responder às perguntas durante todo o depoimento. Segundo ele, a escolha foi motivada pelo fato de não ter conhecimento detalhado do inquérito em que está sendo investigado. O episódio ocorre dia após Malafaia retornar da viagem. Ao desembarcar no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, ele foi alvo de um mandato de busca e apreensão durante a ação. Além, pessoal, da apreensão de materiais, o pastor aí passou a cumprir medidas cautelares. Entre elas estão a proibição de deixar o país, já que seu passaporte, infelizmente, foi retido, e a vedação de contato com outros investigados aí ligados ao caso. E a gente vai compartilhar agora, neste exato momento, o Silas Malafaia trazendo também alguns detalhes. Pessoal, a gente vai falar também, o Bolsonaro tem até 8h34 para responder Moraes e corre sérios riscos. Iremos falar sobre o André Mendonça. Hoje, ele inocentou a Carla Zambelli, o voto do ministro André Mendonça, de dentro do STF. A gente vai acompanhar de perto o que está acontecendo. Ele inocentou a nossa deputada Carla Zambelli. E, pessoal, também agora, advogado de Trump recebe ameaças após a PF cometer erro gravíssimo. E também o Banco do Brasil bloqueou oficialmente o cartão aí e todos os cartões do ministro Alexandre de Moraes da bandeira Elo agora. Pessoal, vou compartilhar aqui, estamos com 130, vamos subir agora, vamos subir, vai dando like, vai compartilhando, calma que a gente vai passar aqui todos os detalhes na íntegra, mas a gente vai colocar agora, neste exato momento, pessoal, o que aconteceu. Alguns segundos atrás, a Polícia Federal encontrou no porta-luva de um dos carros do Jair Messias Bolsonaro anotações manuscritas que fazem referência à delação premiada aí do Mauro Cid. Os papéis em folhas brancas foram apreendidos durante a diligências aí no dia 17 de julho. A gente vai compartilhar na íntegra. Estamos com 136, vai se inscrevendo que é de graça, pessoal. Não custa nada e a gente vai para a reportagem agora ao vivo, diretamente do STF. E questionava a legalidade de um decreto nesse sentido. Os papéis também trazem anotações sobre supostos repasses de dinheiro e menções a nomes como o ex-ministro Luiz Fux. Apesar de apreendidos, os documentos não foram incluídos no inquérito por coação que já indiciou o Bolsonaro, porque não se enquadram diretamente nesse processo. Para os investigadores, as anotações podem ter sido feitas durante ou logo após o interrogatório de Cid no Supremo Tribunal Federal. E para acompanhar mais detalhes sobre essas anotações apreendidas pela PF no carro de Bolsonaro, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube. Pessoal, vou parar a tela aqui, a gente vai voltar. Preste bastante atenção. Estamos com 117 agora. Copie e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Pessoal, a Venezuela está delicada. O Maduro agora acabou de acionar as forças em combate ao presidente Trump. Crianças de 8 a 17 anos fazem treinamento militar na Rússia e são treinados por soldados que já lutaram aí na guerra. A gente vai compartilhar agora, pessoal. O André Mendonça diz que o fortalecimento do Estado de Direito depende de instituições justas e que o bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo, direcionado aí ao ministro Alexandre de Moraes. Agora também, o governo dos Estados Unidos reage às declarações de Alexandre de Moraes,
de que os bancos brasileiros podem ser punidos se aplicarem aí as sanções. As declarações estão fundamentalmente equivocadas e refletem um padrão preocupante de abuso aí do poder judicial. E o ministro André Mendonça fez duras críticas ao ativismo judicial e diz que ele desconsidera o consenso agora social. E também, pessoal, vou compartilhar agora, defesa de Bolsonaro vai informar o STF que ele não chegou a fazer pedido de asilo na Argentina após Alexandre de Moraes ter concedido prazo para as explicações. Deixa eu colocar em tela aqui com vocês. Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Estamos com 117 pessoas, pessoal. É muita bomba que está chegando agora. Olha só, deixa eu voltar. O prazo termina às 20h34. Eu estou em contato com a defesa, com os advogados, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, desde ontem, para entender qual vai ser essa linha desse posicionamento. Durante aquela decisão, né, um indiciamento ali feito pela Polícia Federal, o que o Supremo Tribunal Federal pediu? Que em 48 horas, Jair Bolsonaro, por meio de sua defesa, se posicione em 2 detalhes. Se de fato, segundo o Supremo, houve descumprimento das medidas cautelares e que justifique o porquê desse descumprimento. E um outro detalhe muito importante, se houve tentativa de fuga. Por quê? A gente lembra que foi encontrado no celular do ex-presidente uma espécie de documento que seria um pedido de asilo de Jair Bolsonaro, alegando perseguição política, para que pudesse morar ali na Argentina, no país vizinho, um pedido de asilo ao governo de Milei. Segundo com quem eu conversei ali, a defesa e alguns interlocutores do ex-presidente, a estratégia é afirmar que não houve em momento nenhum o repasse desse pedido de asilo para o governo da Argentina. Mais ou menos no que aconteceu quando, em outras ocasiões, em especial quando se encontrou ali a minuta golpista, numa linha de que, olha, eu recebo muitos documentos, a defesa até me disse ontem que interlocutores, que apoiadores teriam enviado a Jair Bolsonaro esse documento de pedido de asilo, mas que não houve um repasse de Jair Bolsonaro para Milei nesse pedido, que não teria saído do campo das ideias, do campo da vontade, que por isso não haveria uma tentativa de fuga. Ou seja, não repassei esse pedido. Até pensei, até recebi esse documento, trabalhei ali na cabeça essa possibilidade, mas não repassei ao governo de Javier Milei. Por isso não houve, de fato, na prática, um pedido de asilo, então não houve uma tentativa de fuga. Essa vai ser a estratégia da defesa quando se fala nessa questão de mudança para a Argentina ou outros detalhes de fuga, né, para que Jair Bolsonaro deixasse o Brasil. E por que... Pessoal, vou parar a tela, estamos com 71, copia e cola agora nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai chamando a galera, vai se inscrevendo agora. A gente tem uma grande manifestação, se não a invasão total dentro do STF agora, dia 7/9, aí a grande manifestação, por quê? O ministro Alexandre de Moraes está encurralando agora o Jair Messias Bolsonaro. E o povo, pessoal, está de olho, a Casa Branca está de olho, o Eduardo Bolsonaro convocou aí todo o Brasil, porque está de olho nas ações do ministro Alexandre de Moraes neste exato momento. E principalmente, pessoal, o que está acontecendo na Venezuela. Doutora, como assim? Pessoal, agora na Venezuela a gente está em tempo real, trazendo todos os detalhes. Maduro ordena mobilização de militares, incluindo veículos blindados e unidade de infantaria em Valência, no Carabobo, e muitas pessoas sequestradas neste exato momento. A gente vai compartilhar agora aqui ao vivo e a grande manifestação, pessoal, dia 7 do mês que vem no Brasil. Estados Unidos, con cagao. Se metieron los gringos. Pessoal, isso na Venezuela que está acontecendo. Pessoal, estamos com 87, coloca aí o número do like de vocês. E se vocês também são patriotas, acreditam em Deus, pátria, família e liberdade agora. O deputado Marcel Van diz que a PF tornou crime a defesa de Felipe Martins e acusa delegados de estarem chantageando o nosso ministro André Mendonça. Coloca aí se vocês confiam no André Mendonça ou não. E Carlos diz que o vazamento das mensagens entre Bolsonaro e Silas Malafaia é vergonhoso para o Supremo Tribunal Federal. E, pessoal, agora a gente vai colocar o advogado Porreta.
trazendo todos os detalhes neste exato momento. Aí, o doutor Chiquini relata que a PF investigou o ministro do STF, André Mendonça, e a gente sabe que isso não pode. Olha só em tela aqui com todos vocês. Eu ainda não sabe. Na noite de ontem, você publicou no X que teria uma informação que poderia mudar rumos da justiça brasileira. Pode nos adiantar algo sobre isso? Claro que sim. Claro que sim. O Brasil ainda não sabe, mas a Polícia Federal investigou André Mendonça. Exatamente isso. Agora, devemos saber, né? Precisamos saber. O Brasil quer saber. A Polícia Federal investigou André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar o ministro André Mendonça? Isso é grave. Você tem um ministro da Suprema Corte sendo investigado. Só para melhor recapitular para as pessoas o que está acontecendo. Quando eu ingresso na defesa do Felipe Martins, eu começo a me inteirar do caso, eu percebo que havia vários recursos da defesa do Felipe Martins sem análise. Então, a audiência do Felipe Martins se aproximando e com um monte de recursos pendentes, atacando pontos importantes de nulidade, pontos caros à defesa. O que eu faço? Eu faço mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional legítimo. Lembrando que o mandado de segurança e o habeas corpus são semelhantes. São remédios constitucionais a atacar nulidades, a garantir direito líquido e certo. O que acontece? Por que eu falo isso? Porque o STF anulou as condenações do Lula com base em um habeas corpus. Estratégia legítima da defesa. Eu uso praticamente o mesmo raciocínio. Faço o mandado de segurança e peço a suspensão da audiência, a suspensão do processo e anulação do processo. Mas o que acontece? Era feriado. E eu já estava certo que esse meu mandado de segurança cairia para o Fachin, porque o Fachin estava de plantão. Então, eu faço esse mandado de segurança, não conheço o Fachin indicado pelo Lula, inclusive, mas pelo menos não seria o Alexandre de Moraes, que é manifestamente parcial a analisar qualquer pedido nesse caso. Todo mundo sabe disso, né? Quando a gente faz esse mandado de segurança, um recurso constitucional, né, ele cai para o André Mendonça. Por quê? Porque o Fachin assumiu a presidência, o Barroso sai de férias naquele dia, e ele cai para o André Mendonça. Perfeito. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro manda uma mensagem para o Jair. O mandado de segurança da defesa do Felipe Martins, que pode anular tudo, caiu para o André Mendonça. Uma forma de, né, comemorar que não estava com o Alexandre de Moraes. A Polícia Federal faz uma busca na casa do Bolsonaro e encontra essas mensagens no celular do Bolsonaro. Perfeito. Não são mensagens minhas, né? Mas ontem, no relatório, anteontem, né, foi na semana, no relatório final da Polícia Federal, a Polícia Federal cita a mim. A Polícia Federal diz no relatório final que eu fiz um mandado de segurança a tumultuar o processo e subverter a ordem do julgamento. Pessoal, o doutor Chiquini está aqui ao vivo. Coloca aí nos comentários o que vocês querem perguntar para ele. Lembrando que acabou de sair a informação do Eduardo agora. Pessoal, copia e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status, que está pegando fogo Brasília, em frente ao STF. Ele disse aí que o magistrado Alexandre de Moraes nutre ambições políticas e cogita entrar agora na disputa eleitoral à presidência da República. De acordo com ele, a própria chefe de gabinete de Moraes teria comentado sobre a possibilidade dele deixar o STF e vai se candidatar ao Planalto em uma eventual eleição presidencial, possivelmente aí em 2030. A informação que recebi é de que ele pretende se lançar à presidência na próxima eleição. A própria chefe de gabinete dele comentou que ele deixaria o STF para seguir com este objetivo. A gente já sabe que hoje, dentro do seu poder com a caneta, ele manda mais que o Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele quer mais. Não se contenta com isso, ele é um narcisista e psicopata. Além da doença que ele está, essa daí é mais grave, mas ele quer vir como presidente da República. Pessoal,
A gente vai colocar o Chiquinho agora voltar novamente, copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, porque essa informação, pessoal, vai ser uma bomba dentro do nosso Brasil. Respira fundo e vamos que vamos. Tentativa de tirar, quase me chamando de golpista, quase dizendo numa tentativa golpista de tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Pera lá, quando você contrata um advogado, você quer um advogado bom ou você quer um advogado ruim? Por que o Lula contratou o Zanin? Porque é um advogado bom, utilizou dos recursos, estratégia, mexeu o tabuleiro. Você quer contratar um advogado que seja um advogado bom, competente. Agora, a Polícia Federal, quando tem acesso a essa mensagem, o que consta do relatório da Polícia Federal? Que investigaram para ver se o André Mendonça estava tendo relação comigo e com a família Bolsonaro a favorecer essa fraude processual, que na cabeça deles é ilegal. A favorecer esse tumulto, a quase participar da trama golpista. Gente, isso muda o rumo da justiça brasileira. Por quê? Esse processo escalou de um jeito, essa ditadura escalou de um jeito, que um ministro foi investigado para saberem se esse ministro iria favorecer a defesa, iria participar de alguma trama a prejudicar o processo. Veja, eu não cheguei a falar com o André Mendonça, mas se eu quisesse falar com ele, eu poderia. Eu não conheço o André Mendonça, nunca peguei na mão dele, tá? Acho que ele não sabe que eu existo. Se eu pedisse agenda com ele, ele seria obrigado a me receber. O Estatuto da Advocacia obriga, é direito do advogado ser recebido pelo juiz da causa. Mas ainda assim eu não o fiz. Então, a bomba que eu tinha a jogar é: a Polícia Federal investigou o ministro André Mendonça. A apurar se o ministro André Mendonça está participando da trama golpista a tentar subverter a ordem do julgamento. Vejam aonde está chegando essa ditadura. Querem mandar recadinho para que eu recue, estão muito enganados. Eu vou usar aqui a frase do próprio Alexandre de Moraes: não vou recuar 1 milímetro. Né? Foi o próprio Alexandre de Moraes que disse isso, eu digo a mesma coisa. E mandaram um recadinho para o André Mendonça: ó, se você conceder esse mandado de segurança do Chiquini, nós vamos dizer que você está participando da trama golpista. É uma ameaça ao André Mendonça. André Mendonça foi coagido, está sendo coagido no relatório final da Polícia Federal. Citaram o André Mendonça no relatório final como se ele conceder o meu mandado de segurança, ele estará participando de uma articulação defensiva a tumultuar o processo e subverter o processo, praticamente ameaçando acusar André Mendonça de golpista, o ministro da Suprema Corte. Isso nunca aconteceu no Brasil. Você já tem no Brasil juiz sendo investigado, lembra? Um juiz que concedeu a liberdade lá em primeiro grau foi chamado na PF para ser ouvido. Agora a PF dizendo que investigou o André Mendonça. Advogado sendo chamado de golpista porque manejou um recurso dentro de um processo. Veja, não é uma entrevista que eu dei. Eles não estão fazendo referência a qualquer entrevista que eu dei. Eles estão fazendo referência a um recurso que eu protocolei na defesa de um cliente, exigindo respeito às garantias dentro de um processo. Pessoal, eu vou parar a tela aqui com vocês, estamos com 93, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo neste exato momento. Agora também, comandante aí da Polícia Militar preso com maconha dentro de casa. A Polícia Federal prendeu hoje o comandante da Polícia Militar Ambiental de Amambai, Tenente Coronel Jefferson, durante a Operação Ajura, deflagrada em Mato Grosso do Sul. O oficial era alvo de mandado de busca e apreensão e acabou detido após os agentes encontrarem 1 quilo de maconha na sua residência. Pessoal, a gente está aqui ao vivo, acompanhando em tempo real. Quem diria, oficialmente, o ministro Alexandre de Moraes quer vir como presidente. E vocês lembram aí que a gente compartilhou ao vivo o Jair Messias Bolsonaro convidando, né, durante
o depoimento no STF aí para o ministro Alexandre de Moraes fazer parte aí da sua chapa como vice-presidente da República. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês. Vai dando like, vai se inscrevendo neste exato momento. Está faltando menos de 100 pessoas. O Júlio aqui, o Lucimar falou que deu like 290 para a gente chegar a 100 mil inscritos no canal. Dona Maria Aparecida, eu peço bastante atenção de vocês. Se inscreva no canal, é de graça, não custa nada. Então faça a inscrição. Muitos de vocês passam aqui, passou, fixou, se inscreveu. Entre aí no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso TikTok, em todas as nossas redes sociais. Por quê, pessoal? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam disso. O ministro Alexandre de Moraes vir como presidente da República, pessoal. E a gente volta, pessoal, falando aí do STF. Eu peço o like de vocês aí, que a gente está sempre ao vivo aqui em 2 horários por dia, tá bom? Fique conosco de segunda a segunda. Beijo, pessoal. Obrigado pela audiência. Senta o dedo aí compartilhando e se inscrevendo, porque é de graça, não custa nada a inscrição e o compartilhamento de vocês. E a gente volta.